Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um Tempo de Saúde, desta vez a segunda temporada. Voltamos, Dr. Dinis, depois de um interregno para uma pequena pausa de férias. Correram bem? Correram bem, muito obrigado. Foram férias de descanso. Deu para recarregar as baterias. Sinto-me perfeitamente em forma para reiniciar uma nova série de episódios da Bela e do Monstro. Do Tempo de Saúde. Se bem que umas férias bastante condicionadas este ano, e é precisamente disso que vamos falar neste Tempo de Saúde de hoje, que é o tema atual, Covid-19. Olha, eu achei que nós devíamos manter a tradição dos primeiros episódios de falar de assuntos inovadores, inéditos, potencialmente patenteáveis, coisas que nunca ninguém ouviu falar. E eu entendi que para isso nada melhor que o Covid, porque se você reparar, quer dizer, apesar de nós estarmos a ser horariamente, nem é diariamente, bombardeados com o tema do Covid, a verdade é que a única coisa que nos transmite é o necrotério. Já morreram mais 4. Se morressem 125, aí é que as audiências tinham valores extraordinários. Quer dizer, isto é o que eles dizem, é o que eles pensam. Agora, medidas concretas, no sentido de nós podermos melhorar ao máximo as medidas de precaução para minimizarmos as probabilidades de sermos infectados, isso é o que eu não ouço ninguém falar. E depois também há outra coisa que eu não ouço falar e que me parece muito importante, que é o porquê das coisas. Quer dizer, dizem-nos que nós Porque temos é de que fazer usamos isto? confinamento, temos de usar máscara, quer dizer, isto são medidas que não são agradáveis e se nós não percebemos por que razão o devemos fazer, eu acho que ninguém pode estranhar que as pessoas tenham tendência para não cumprir aquilo que lhes é dito. Não damos o devido valor às coisas, não é? Porque não Pois, temos eu acho que noção. não. Se nós não temos noção, não damos o devido valor às coisas. De maneira que, olha, eu como gosto de começar as coisas por princípio, vou começar por tentar explicar às pessoas o que é um vírus. Todos nós sabemos que o coronavírus é um vírus, por isso é que se chama coronavírus e não coronabactéria ou outra coisa qualquer. Mas a verdade é que ninguém explica às pessoas o que é um vírus. De maneira que eu vou dizer que um vírus é uma partícula constituída por uma proteína, DNA ou RNA. Já toda a gente ouviu falar do DNA por causa dos testes de paternidade, dos testes de identificação individual. E aquilo, portanto, é uma pequenina molécula proteica, com um pequeno conjunto de moléculas proteicas, que, à luz da ciência atual, nem sequer é considerado um ser vivo. E porquê? Porque uma das características que distinguem o ser vivo dos seres inanimados é a capacidade de reprodução. E a verdade é que os vírus não são capazes de reproduzir, ou seja, eles multiplicam sim, só que para se multiplicarem eles têm de estar dentro de uma célula infectada, ou seja, eles têm de utilizar material que lhes é exógeno. Ou, por outras palavras, se quiser, se nós por acaso tivermos dois vírus aqui em cima da mesa, que esperemos que não, Eles não se multiplicam. eles não se multiplicam. Se tivermos Exato. aqui um senhor vírus e uma senhora vírus, que é uma coisa que não existe, eles não dão vírusinhos. Daí fazer todo o sentido, e é uma primeira regra prática, nós ajudarmos a atingir o seu destino, que é a morte prematura e precoce, com a desinfecção, através de qualquer produto, porque, como toda a gente sabe, eles são extremamente sensíveis. Outra característica que me parece absolutamente fundamental as pessoas perceberem é o tamanho e o peso dos vírus. Quanto é que mede um vírus? O coronavírus mede cerca de 100 a 150 nanómetros. O que é um nanómetro? O nanómetro é a milésima parte do micrómetro. E o que é um micrómetro? O micrómetro é a milésima parte do milímetro. De maneira que, se você conseguir fazer o exercício mental, que eu pessoalmente até acho difícil, de imaginar 1 milímetro dividido em 1000 partes, e cada uma dessas 1000 partes Está divididas em dividido. mais 1000, quer dizer, um coronavírus tem cerca de 100 a 150 dessas minúsculas unidades. De maneira que as dimensões são ínfimas e também dá para compreender que uma coisa tão pequena também não pode pesar muito. Ou seja, o peso do vírus é quase como o pensamento, não existe. O que quer dizer que ele está muito pouco sujeito à ação da gravidade. De maneira que isto permite-lhe comportar-se como aqueles astronautas que nós vemos portanto, na atmosfera ou na estratosfera, que E estão andar por livres da aí. ação da gravidade e andam por ali a voar como se realmente não fosse nada com eles. Qual é a importância prática disto? É que os vírus têm efetivamente uma grande capacidade devido a isto de se propagarem, qualquer coisa é capaz de os projetar a distâncias consideráveis, daí fazer sentido as pessoas, mesmo em ambientes abertos, como sejam na rua, utilizarem uma proteção Máscara. vulgo máscara. Uh,
Relativamente à distância social, porquê 2 metros e não 1,80 m ou 2,5 m? Ora bem, eu, tanto quanto é do meu conhecimento, não há efetivamente, digamos, nenhum conjunto de provas científicas que nos provem que 2 metros que cheguem, que são suficientes e que funcionam melhor que 2,5 m, ou que, pelo contrário, 1,5 m não seria capaz de atingir o mesmo objetivo. Portanto, eu penso que se trata de um compromisso, tal qual olho como ao confinamento e a economia, quer dizer, as duas coisas têm de funcionar. Entre a parte social e Exatamente, o entre aquilo, exatamente, aquilo que é desejável e aquilo que realmente é prático. Relativamente a essa distância social, eu até, aliás, gostaria de partilhar consigo e com os telespectadores uma experiência que me deixou impressionado, que se passou comigo e, curiosamente, se passou depois de nós fazermos a última gravação do Tempo de Saúde aqui no Novo Canal. No final da gravação eu fui para casa, o sol já estava realmente muito baixo, estava-se a pôr, o que quer dizer que os raios solares estavam a incidir, digamos, numa direção praticamente paralela ao solo. Felizmente o sol não me estava a dar de frente, o que me poderia provocar sérias dificuldades, estava do meu lado esquerdo. Entretanto, toco ao telefone e eu, como tenho mãos livres, atendi. E estava a falar. E devido à direção dos raios de sol, eu podia ver perfeitamente a quantidade de gotículas que transmitia da minha boca enquanto estava a falar e a facilidade para o volante e a facilidade com que elas atingiam o para-brisas. Pronto. De maneira que isto é algo que se tem de ter em consideração, até porque nós não, quando digamos, falamos ou respiramos, não emitimos só gotículas, também emitimos aerossóis. Pronto. E o que é que são aerossóis? Todos nós conhecemos a palavra aerossol portanto, dos sprays, pronto. E os aerossóis são partículas muito pequeninas que se convencionou serem inferiores a 5 micras, se forem acima de 5 micras já se chamam partículas, e nós temos tanto essas gotículas dos perfumadores, dos ambientadores, a neblina, o nevoeiro também são considerados aerossóis, e nós também emitimos aerossóis, não só quando falamos, mas também quando respiramos. Pronto, aliás, isto de verão não é muito perceptível, mas todos nós temos a experiência, várias vezes repetida, no inverno, quando está muito frio, e nós vemos que pelo nariz nós também inalamos, portanto, todos aqueles vapores, aquelas partículas que podem ser transmissoras de vírus. Portanto, a regra muito importante, a máscara, quando é usada, não se deve limitar a tapar a boca, mas ela deve tapar o nariz. E eu, por acaso... É muito difícil de entender para algumas pessoas. É difícil de entender para algumas pessoas, porque as pessoas percebem que, efetivamente, não toda a gente sabe quando nós falamos, emitimos os perdigotos, mas a verdade é que, através da respiração, nós também emitimos estas tais partículas muito pequenas, que são os chamados aerossóis. E você disse, e com razão, que é difícil as pessoas perceberem isto. Eu, aliás, também nesse aspecto, também tive uma experiência que foi algo que vi na televisão, quando abriram as aulas, que foi uma senhora professora que estava a falar para os alunos e dizia-lhe: meus caros amigos, isto vai correr tudo bem, temos de obedecer algumas normas, distância social, usar máscara, só que ela estava a dizer isto tudo, e muito certamente, mas com a máscara por aqui. Exato. O que é evidente que é muito mais prático, porque nós podemos respirar com muito mais facilidade, mas a verdade é que isto não se deve fazer. Ok? Pronto. Outra coisa que também me parece muito importante é a diferença entre as máscaras. Nós, aliás, sabemos que há algumas figuras, umas delas mediáticas, e que sem dúvida que a mais mediática será sem dúvida o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que não é adepto da máscara. Mas para além dessas tais pessoas mediáticas e que não são técnicos de saúde, eu também já ouvi algumas pessoas que, teoricamente, até mais avalizadas do que eu para falar destes assuntos, a dizer que o uso da máscara não é eficaz. E baseando-se em quê? Precisamente como eu comecei por dizer, nas dimensões extremamente pequenas dos vírus. Ou seja, aquilo que para nós é portanto, uma superfície sólida, isto para os vírus é uma rede de autoestradas. Exato. Não é? Mas a verdade é que essa rede poderá não proteger a 100%, mas numa percentagem elevada do que não usarmos máscara, não é? Não protege a 100%, mas protege.
Ora bem, o que você diz está exatamente correto. Nenhuma máscara protege a 100%, acho que protegem mais, acho que protegem menos. Eu, aliás, vou passar de imediato a falar nisto. Muito bem. Agora, queria só também transmitir esta noção às pessoas, é que aquilo que eu acabei de dizer, que o vírus é capaz de ultrapassar com toda a facilidade, provavelmente, qualquer tipo de máscara, mas isto será mais no caso em que haja uma alma solitária, digamos um vírus globetrotter, que se lembre de ir infectar o mundo por si só e sozinho. Só que, na prática, isto habitualmente não se passa assim. Quer dizer, os vírus geralmente são transmitidos, como acabámos de dizer, através das gotículas ou dos aerossóis. E as gotículas, sobretudo as gotículas, são perfeitamente barradas, ou possíveis serem barradas, pelos respiradores, pelas máscaras cirúrgicas e, muito provavelmente, até pelas máscaras têxteis. De maneira que, embora não só as máscaras têxteis, como até as máscaras cirúrgicas não protejam contra os aerossóis, devido às suas pequenas dimensões, naturalmente que é preferível usar máscara, não usar absolutamente nada. Exato. Doutor, eu vi um vídeo no YouTube, porque no YouTube há vídeos sobre tudo e mais alguma coisa, sobre máscaras e sobre. A pessoa estava com um spray a fazer diferentes testes em diferentes tipos de máscaras. Isso poderá ser feito também para testarmos a viabilidade das mesmas. Com spray, um aerossol. Ora bem, isso pode, mas à partida não deverá ser necessário, porque as máscaras, quando são colocadas no mercado, devem obedecer Tem a a regras certificação. específicas. Sim, sim. Por acaso Devem esse ter vídeo foi da certificação. altura, por exemplo, de quando tudo isto começou e os municípios, alguns deles começaram a distribuir máscaras sociais, Sociais, que exatamente. não têm nada a ver com estas, por exemplo, com a Não. cirúrgica. Ora bem, olha, então, passando então às máscaras, deixe-me dizer que há três tipos de máscaras principais, que são as máscaras sociais ou máscaras têxteis, que são estas que estão aqui e que não são consideradas um dispositivo médico, e que realmente são aquelas que são mais agradáveis de usar porque permitem melhor a respiração, Respiração. mas que têm efetivamente o inconveniente de serem de longe aquelas que têm menor capacidade de filtragem. Depois temos as máscaras cirúrgicas, que são as máscaras que as pessoas geralmente associam à figura do cirurgião e de outros técnicos cirúrgicos quando estão no bloco operatório. E eu também quero dizer que deste tipo de máscaras também há três tipos, que é o tipo 1, o tipo 2 e o 2R. Portanto, o tipo 1, que é esta que eu tenho aqui na minha mão, é aquela que protege menos, mas de qualquer das maneiras é adequada e está indicada para uso por doentes e por pessoas, por exemplo, com a finalidade de prevenir propagação de infecções, que é exatamente aquilo que se O passa com o objetivo. Covid. As máscaras 2 e 2R, portanto, são máscaras para uso no bloco operatório, portanto, são máscaras que têm uma maior capacidade de filtragem. Agora, isto é assim, isto, como eu disse, já são consideradas um dispositivo médico e, portanto, obedecem a normas da União Europeia. Agora, como é que nós sabemos que tipo de máscara é que estamos a usar e se essas máscaras respeitam ou não respeitam essas regras? Como se poderá ver, portanto, nos slides que nós Vamos passar? que farão o favor de passar, isso está na caixa, tem de ser visto na caixa. Na caixa das máscaras deve constar lá o tipo de máscara e a norma da União Europeia a que elas obedecem. Se a caixa não tiver isso, pois então o meu conselho é que as pessoas não usem essas máscaras ou que as descartem, porque elas não têm naturalmente qualquer tipo como é que se diz, de Certificação. certificação ou de fiabilidade. Pronto. Depois temos os respiradores. Portanto, as máscaras industriais, que também naturalmente podem ser usadas pelas pessoas e pelos profissionais de saúde, e das quais há três tipos. O mais conhecido é as chamadas FPs ou bico de pato, portanto, que é esta máscara que nós temos aqui. Esse bico de pato, essa FFP, portanto, são as máscaras europeias. Há equivalentes americanas e chinesas. Eu tenho aqui uma máscara que também é um dos sinais dos tempos. Repare que é uma máscara que vem assinalada com a marca 3M, que é uma bem conhecida marca americana, só que ela é fabricada na China. E ela tem aqui uma designação que é KN95. E por baixo tem as normas e deste lado tem a norma a que obedece e que neste caso serão as normas chinesas. As europeias são efetivamente as FFP,
que são estas que estão aqui, e das quais também há 3 tipos, que é a FP1, a FP2 e a FP3. Como é que se distinguem esses tipos? Muito simplesmente, há uma maneira muito simples e que é pelo atilho. Porque, felizmente, cada um dos tipos de máscara tem um tipo de atilho diferente. As FP1, como também se poderão ver nos slides que trouxemos, para os telespectadores poderem apreciar, têm um atilho amarelo, as FP2 têm um atilho azul e as FP3 têm um atilho vermelho escuro, tipo Bordeaux. Ok? Para além disto, estas máscaras devem vir impressas com todas as informações. Assim, por exemplo, nesta, que por acaso é uma marca fabricada em Portugal, podemos ver... Aqui da região. E aqui da região. As pessoas podem apreciar que da esquerda para a direita e de cima para baixo, nós vemos aqui um número que corresponde ao número de série, depois temos a classificação da máscara, FFP, tipo 2, e depois temos um NR, que quer dizer não reutilizável. Se fosse reutilizável, naturalmente, em vez de NR, teria um R. E depois, por baixo, tem a norma, portanto, da direção europeia, a que o fabrico destas máscaras devem obedecer. Eu também não disse, mas penso que é explícito, de que da FP1 para a FP3, a FP1 é aquela que oferece menor proteção e a FP3 é a que oferece maior proteção. Pronto. Doutor, na sua opinião, qual é a que oferece destas que temos aqui e que estamos a falar aqui no programa, a que oferece maior proteção? Olha, naturalmente, que em termos absolutos, aquela que oferece maior proteção é a FP3. Ok? Portanto, também teoricamente, destas aqui. Portanto, dentro destas todas, estará esta FP3, esta é uma FP2, como se pode ver pelo atilho azul e aquela que nós habitualmente vemos os profissionais de saúde utilizarem nos hospitais, nos centros de saúde, etc. Agora, é evidente que o grande problema é quanto maior a restritiva a máscara e maior a sua capacidade de filtragem, mais difícil se torna respirar. Agora, o que as pessoas podem fazer, e é curioso que eu nunca vi ninguém mencionar este facto, é como nós podemos também ter diferentes carros. Repare, eu posso ter um carro elétrico para andar na cidade, todos os dias, mas se eu sei que todas as semanas sou obrigado a ir ao Algarve, posso ter um carro a gasóleo para ir ao Algarve e vir. Isto quer dizer que poderemos ter uma máscara de cada para ocasiões diferentes. Para ocasiões diferentes. Portanto, vamos imaginar um exemplo concreto. Vamos imaginar, olha, o seu caso, o caso da Fátima, que vem de casa para o estúdio, e vamos imaginar que vem de transporte público. Ora, a Fátima pode perfeitamente sair de casa com uma máscara cirúrgica enquanto está na rua. Antes de entrar no transporte público, como o transporte público, seja ele o metro ou o autocarro, é um ambiente com um risco significativo de contágio. Nesse caso, o que eu lhe sugiro é que use uma FP2. Chegando aqui ao estúdio, se o seu trabalho é mais de secretaria, mais de computador, de teclado, de telefone, etc., pode perfeitamente usar uma máscara têxtil ou uma máscara cirúrgica tipo 1 ou 2 para, digamos, contatar com os colegas. É evidente que se é uma pessoa que tem um contacto muito frequente e muito variado com pessoas, para além da viseira de proteção à frente de acrílico, deve utilizar pelo menos uma máscara cirúrgica. Se é efetivamente, como eu digo, uma pessoa que tem uma profissão de risco muito grande, um profissional de saúde que está a lidar com, portanto, potenciais casos ou casos confirmados de Covid, é natural que essa pessoa, deve e com certeza que irá usar o tipo de máscara que lhe confere a maior proteção. Portanto, resumindo e concluindo, nós podemos variar perfeitamente o tipo de máscara conforme as circunstâncias em que nos encontramos e provavelmente será isso que devemos fazer. Muito bem, doutor, de certeza que quem nos está a ouvir ficou muito mais esclarecido. Eu, pelo menos, fiquei muito mais esclarecida relativamente aos tipos de máscara que existem e que poderemos usar. Viseira. Olha, a viseira também está aqui, não é por acaso, porque isto é assim. Eu acho que há duas perguntas que as pessoas, duas dúvidas que as pessoas têm e que eu gostaria de passar a esclarecer. E que é o seguinte, uma delas é o seguinte, antes de irmos até à viseira, e que é a seguinte: se eu uso máscara, posso dispensar a distância social? Ora bem, a verdade é que não pode, ou não deve.
porque, como eu espero que tenha ficado bem patente pelas suas e pelas minhas palavras, não há nenhuma máscara que funcione a 100%. Nós temos de respirar, portanto, todas as máscaras com mais ou menos restrição têm de permitir a troca de gases. Portanto, é de bom tom que, dentro da medida do possível e do razoável, embora as pessoas usem máscara, por exemplo, no escritório, embora as pessoas usem máscara, dizia bem, mantenham A dentro do distância. razoável a distância social. Ok? Não é por acaso que as três principais regras que nos emanem é a máscara, o uso de máscara, a desinfecção de mãos e a distância social. Exatamente. Ou seja, as três juntas e não cada uma Cada uma separada. individualmente. Exatamente. Olha, e por falar em uso de peças individuais, indo então à viseira, nós vemos frequentemente forças de segurança ou outras pessoas utilizarem a viseira e não usarem máscara. Ora bem, isto não se deve fazer, porque a viseira não é um substituto da máscara. A viseira é um complemento da máscara. Porque, embora a viseira tenha a vantagem de, efetivamente, ser muito eficaz na proteção da propagação em linha reta de eventuais partículas que possam ser emitidas pela boca, Os o aerossóis grande não fazem problema, só linhas exatamente, o retas. problema é que a viseira não faz filtragem. E, portanto, é evidente que o ar não se pode propagar diretamente em frente, mas vai-se propagar para baixo, vai-se propagar para os lados. Portanto, a viseira deve ser considerada um complemento da máscara. Olha, por exemplo, nos transportes públicos, não é nada descabido, muito pelo contrário, é a pessoa usar uma FP2 e usar mesmo assim uma viseira, sobretudo se for uma pessoa de risco. No atendimento ao público? No atendimento ao público, sem dúvida nenhuma. Agora, o que a pessoa efetivamente não deve fazer é utilizar a viseira sem a máscara. Há muito essa dúvida. Eu já vi imensas pessoas, inclusive em postos de abastecimento, no atendimento ao público, a usarem só e apenas viseira. Também um pouco porque inicialmente diziam-nos que não precisávamos de máscara, agora já precisamos, agora já nos recomendam o uso de máscara em espaços abertos e antigamente Exatamente. era só em espaços fechados. Portanto, há também aqui uma grande incerteza e é importante refletirmos sobre isto e tirarmos estas dúvidas. Portanto, o uso de viseira não implica o uso o não uso de Máscara, sim. máscara. A viseira, como eu digo, é um complemento da máscara, não um substituto. Muito bem, doutor. E a seguir? A estas proteções? A seguir a estas proteções, algo que eu também gostaria de chamar a atenção às pessoas é que isso também tem a ver com a faixa etária das pessoas que são atingidas. Portanto, nós sabemos que, indiscutivelmente, o grupo de risco nesta pandemia e até agora tem sido as pessoas de mais idade. O que não deixa de ser curioso, porque há 100 anos atrás as principais vítimas da anterior pandemia, a chamada gripe espanhola ou pneumónica, eram precisamente as pessoas jovens. Eu, por acaso, até já tive ocasião de mencionar aqui neste programa que a primeira mulher do meu avô faleceu devido à pneumónica. O que quer dizer que eu, se estou vivo, devo à pneumónica. Agora, também isto penso que é algo que as pessoas também todas já sabem, é que os mais jovens podem efetivamente ser um importante foco de transmissão. Okay? Exatamente, podem não correr tanto risco como as pessoas com mais idade, Exatamente. mas são Exatamente. também eles um veículo São um veículo de transmissão. E até porque, como os vírus, nós sabemos que uma das características que os vírus têm, que é a sua grande capacidade de mutação, nada nos garante que isto continue a ser assim e que não possa mudar de um momento para o outro. Ok? De maneira que eu, efetivamente, para os jovens, eu também já fui jovem, eu sei que isto se calhar assim é capaz de lhe custar um pouco a imaginar, mas é verdade, eu também já fui jovem e sei o que é que pensava e o que fazia nessa altura. De maneira que eu, mais do que pedir civismo aos jovens, eu gostava de lhe chamar a atenção para um pormenor. É que uma coisa que me impressiona ainda hoje é a quantidade de jovens que ainda hoje quem lhes paga a mesada, quem lhes paga os estudos nas universidades, são as pensões dos avós, não é dos pais. De maneira que eu acho que eles devem refletir neste pequeno aspecto e ter um pouco de cuidado, porque senão, além de matarem o velhinho, também podem estar a matar a galinha dos ovos de ouro, que é capaz de ser uma coisa que não lhes convém muito. Muito bem, doutor. Eu acho que toda a gente deverá pensar não só
por nós próprios, mas principalmente pelo outro, por quem está em casa, por quem o outro poderá ter em casa. Sim, sem dúvida, eu acho que sim. Acho que temos de ser uns para os outros, porque a verdade é que, como isto é como a sorte grande, sabe que eu às vezes costumo dizer aos meus doentes que há pessoas que eu conheço a quem lhes saiu a sorte grande e conheço muito mais pessoas a quem lhes saiu o azar grande. E nós nunca sabemos quando é que o azar nos bate à porta. Portanto, é evidente que isto é um ditado muito antigo português, que isto, cuidadinhos e caldos de galinhas, nunca fizeram mal a ninguém. E, portanto, o que eu recomendo é que as pessoas se protejam e, na dúvida, protejam-se ainda mais. E porque vem aí uma fase de gripe sazonal, não é? Sim, eu estou E para ver o que é será que vai agora acontecer. Eu acho que vai ser muito complicado, porque isto agora vindo a fase sazonal da gripe, isto vai ser complicado porque os sintomas são idênticos e não sei muito bem como é que nós vamos distinguir o que é uma coisa e o que é que será outra. Doutor, mais um aspecto. Toda a gente deveria saber, mas acho que nem toda a gente o pratica, que é quem usa as máscaras não deverão ser usadas 2 dias consecutivos. Ora bem, isso também é um aspecto interessante e eu nesse aspecto talvez tenha uma notícia agradável para as pessoas, ou pelo menos para o bolso das pessoas. É que, de uma maneira geral, a reutilização das máscaras não é recomendada. Eu ainda há bocado falei que nós temos aqui o exemplo desta marca, tem Não aqui um NR reutilizável. não reutilizável. Pronto. Agora, a verdade, e talvez eu não devesse dizer isto, mas a verdade é o seguinte: é como eu também já deixei aqui expresso, quer dizer, uma das poucas boas qualidades que os malditos dos vírus têm é que são extremamente lábeis, quer dizer, eles destroem-se com qualquer coisa. Eles não sobrevivem muito tempo fora de um organismo infectado. Esse tempo de sobrevivência, na maior parte dos casos, serão algumas horas. Em algumas superfícies está provado que eles podem se manter durante algum tempo, mas algum tempo podem ser, vá lá, 2 dias, se calhar 3 dias já será muito. Portanto, se às vezes o fator económico é um fator importante para as pessoas, Claro. eu não recomendo às pessoas a lavarem as máscaras, exceto as textas que provavelmente poderão ser lavadas. Relativamente às cirúrgicas, não podem, de certeza, até porque não se podem molhar. Mesmo estas, eu não sei bem em que estado é que elas ficarão depois de levarem aqui uma ensaboadela. Agora, o que a pessoa pode, pura e simplesmente, fazer é pegar na máscara, pendurá-la e deixar ficá-la quietinha durante 3 dias. Que E eu o vírus posso... acaba O por vírus vai morrer. Eu sair. garanto-lhe que ao fim de Sem 3 nenhum dias, produto. sem nada, absolutamente sem nada. Portanto, temos aqui uma técnica, deixar arejar Deixar no arejar, é estendal, fazer no como ao exterior. vinho, exatamente, é como ao vinho, é deixar amadurecer. Pôr no estendal, de preferência ao sol, agora vai começar a chover, mas É mais também complicado. é capaz de ser mais complicado, mas se nós deixarmos a máscara a secar, os vírus também detestam portanto, a secura, portanto, eles precisam de umidade para realmente para se manterem. Se nós deixarmos a máscara a secar durante 3 dias, essa máscara poderá ser reutilizada porque garante-lhe que não está infectada. Muito bem, doutor. Olha, acerca disto, também uma coisa muito importante que eu já me estava a esquecer e que eu acho que constitui também um dos erros principais que nós vemos as pessoas cometerem. E que é porque as pessoas colocarem a máscara e estarem constantemente com os dedos a ajeitar, a tocar na Era máscara. precisamente isso que ia perguntar. Ora bem, isto não se deve fazer. Isto não se deve fazer por duas razões. Porque, como nós já mencionámos aqui várias vezes, as máscaras são porosas, em maior ou menor grau, deixam sempre passar algumas gotículas, algumas partículas, os aerossóis, etc. Portanto, o que quer dizer que nós temos de partir da hipótese de que a superfície da máscara está contaminada. Portanto, mesmo que queiramos tocar na máscara, era essencial desinfetar as mãos antes e depois, Se não antes, pelo menos se depois. não houver outra Se não solução. antes, pelo menos depois. Pronto, se a pessoa quiser ajustar a máscara, repara que o ideal é a pessoa efetivamente não tocar na máscara ou tocar o menos possível. Se às vezes tiver de ajustar, o que se pode fazer é a pessoa ir pelo lado Ok. e ajustar, portanto, nas pontas, não é? Sem tocar na parte da frente da boca e do nariz. Até porque todos nós sabemos que se utilizarmos a máscara durante algum tempo, e aliás é por isso que, por exemplo, nos blocos operatórios está recomendado mudar de máscara ao fim de, habitualmente, 3 ou 4 horas, e deve-se também, por uma questão de precaução, mudar de máscara sempre que se muda de doente, Exato. porque a máscara tem tendência a ficar umedecida.
Com a portanto, com as secreções, com a respiração, com as secreções do nariz, e a máscara ficando, portanto, umedecida, isto é um ótimo meio de transmissão do interior para o exterior e vice-versa. Portanto, as pessoas devem evitar, tanto quanto possível, estar constantemente a manusear a máscara. Mas se eu fizer, lá está, a desinfecção das mãos antes Deve e depois, desinfetar as mãos, não há problema. quer dizer, eu acho que por uma questão de norma é preferível as O pessoas aconselhável é é através não, dos elásticos. exatamente, não estarem a manusear a máscara, ajustarem a máscara, porem a máscara numa posição que é cómoda, como eu digo, se ela efetivamente começar a descair, irem ao lado, portanto ajustarem, puxando pelos lados da máscara, mas não pela parte da frente que está em contacto direto com o nariz e com a boca. Porque é um movimento que acontece frequentemente, basta uma pessoa estar a falar durante algum tempo, a máscara Às poderá vezes pode começar a descair, sim. descair. E, portanto, as pessoas têm muita tendência de pegar por ela no meio. Já sabemos aqui, através deste programa, que é errado e não se deve fazer. Absolutamente. Aliás, repara, se acontecer, isto às vezes acontece nos blocos operatórios, sobretudo com os internos, não é do primeiro ano, é do primeiro mês, mas às vezes acontece, a pessoa quando não tem experiência e começa, digamos, o seu treino cirúrgico, há uma certa tendência, a pessoa tem uma cócega no nariz e vai lá com o dedo e mexe. Quer dizer, isto dá logo direito a uma reprimenda, e a outra coisa que dá direito é a pessoa, no mínimo, ir mudar de luvas. Muito Porque bem, nós sabemos de que realmente não é seguro estar a manipular, portanto, a máscara com os dedos. outra questão que podemos também colocar no ar é quando uma pessoa tira a máscara, ou porque chega a casa, ou porque entra no carro, ou porque, pronto, pode tirar a máscara, onde a deve colocar, se a pode colocar no bolso de casaco, se a pode colocar na mala, sem qualquer tipo de saco de proteção, no carro, se a pode colocar no retrovisor. Há pouco falávamos em off e eu quero saber a sua opinião sobre isso. Olha, isto é assim, é evidente que a questão põe-se nestes termos e é fácil de perceber. É que quando tiramos a máscara, nós temos de partir de um pressuposto, mesmo que não seja verdade, mas nós temos de partir do pressuposto, que é a máscara está contaminada. Portanto, se nós lhe vamos tocar, ou se a vamos colocar num sítio muito perto de nós estamos em riscos de sermos contaminados. Por exemplo, eu se tiro a máscara e se a coloco no retrovisor, para já se a colocar, pelo menos coloque-a com a parte de fora para fora. Mas o problema de colocar a máscara no retrovisor é que repare que ela fica muito perto da cara. De maneira que se calhar mais vale efetivamente, mal por mal, colocá-la no banco ou então pô-la mesmo, portanto, no chão do carro, desde que não se vá realmente reutilizar. Pronto, se nós a colocarmos na mala, é evidente que ela fica muito mais longe, enquanto a máscara está na mala, com certeza. Na mala, eu estou a falar na situação, por exemplo, das senhoras. Na mala, no saco, na bolsa. Ora não bem, na mala do carro. isso teoricamente, repare, se a máscara estiver conspurcada, se estiver contaminada, ela vai contaminar o conteúdo da mala. O mesmo acontece nos bolsos dos casacos. Nos bolsos dos casacos, etc. Pronto. O que quer dizer que lá está, estamos na mesma situação que nós mencionámos há bocado. Se a senhora, em vez de uma mala, tiver 3, quer dizer, se deixar a mala com a máscara lá dentro de 3 dias, provavelmente, quando tornar a manuseá-la, já não terá vírus. Mas o ideal será, provavelmente, nós temos um saquinho de plástico, colocarmos lá dentro a máscara e depois descartá-la. É claro que isto depois vai pôr-nos um outro problema, que é nós estarmos a aumentar... usar uma máscara diferente sempre que a tiramos. O único problema aí será, quando muito, económico, não é? Será a questão de as máscaras, aliás, como toda a gente sabe, neste momento penso que a situação já está mais sob controle, mas houve um aproveitamento e o preço das máscaras foi realmente super inflacionado, porque a partir disto é uma coisa muito barata, muito barata. Aconteceu com o álcool gel? A mesma aconteceu com o álcool gel. Agora, o que eu ia chamar a atenção é que muitas destas máscaras, muitas vezes têm fibras plastificadas, e se nós vamos colocar isto dentro de um saco de plástico e deitar ao lixo, nós estamos a contribuir para, digamos, a contaminação do ambiente com material plástico. De maneira que convém, o ideal, quando nós retiramos a máscara, será provavelmente colocá-las num saco de plástico, mas depois colocar o saco de plástico com a máscara num recipiente apropriado para a reciclagem de plástico. Ou então pô-las a arejar. Ou então pô-las a arejar.
Pronto, doutor, temos mais 5 minutos. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa sobre este tema do Olha, aproveito, Covid-19. sim, aproveito, para dizer também, já agora também deixar 2 sugestões às pessoas. Uma delas é que não usem o cotovelo só para se cumprimentar. O cotovelo também é ótimo para tocar no botão do elevador, para tocar nas campainhas das casas. Se calhar para o multibanco já é um bocadinho mais complicado. De maneira que eu aí deixava uma sugestão às pessoas, que é usar uma luva, mas quando utilizarem a luva têm de ter cuidado. Eu por acaso poderia ter trazido uma luva e olha, esqueceu-me. Mas a questão, quando nós calçamos a luva, as pessoas devem ter atenção na maneira como calçam a luva e sobretudo na maneira como atiram. Porque repara, a ideia de eu utilizar a luva é ela isolar os meus dedos do meio ambiente e o meio ambiente dos meus dedos. Meio que se repara, se eu calço uma luva, vou ao multibanco, estou a carregar nos botões e depois tiro a luva desta maneira, é evidente que eu estou a conspurcar a minha mão esquerda com a luva que estava na minha mão direita. Não é? Pronto, de maneira que a luva deve ser tirada, portanto, com uma técnica muito simples, que é colocar o dedo indicador por dentro da luva e puxá-la, de maneira a nós podermos pegar na luva sem estar a tocar pela parte interior, de maneira a não estarmos a pegar, portanto, nos dedos. E isso também é um erro que se vê frequentemente. Olha, eu até durante as férias vi isso no supermercado. Quer dizer, uma senhora que ia comprar pão, tinha uma haste para tirar o pão e tinha umas luvas para manusear. Mas se a pessoa calça as luvas e depois está a ajustar com as mãos a luva que está por fora, portanto, é evidente que, quer dizer, o propósito da luva é completamente desvirtuado, porque é evidente que nós com os dedos estamos a contaminar a parte externa da luva. Portanto, a luva tem de ser eu lamento não ter, devia-me ter lembrado de ter trazido uma luva, mas vamos imaginar que temos aqui a superfície e temos aqui os dedos, portanto, a mão deve ser introduzida na luva e deve ser ajustada sem que nós toquemos com os nossos dedos nas pontas dos dedos da luva, porque senão isso vai por completo desvirtuar, portanto, a função da luva. São regras muito simples, mas que no dia-a-dia podem passar despercebidas. Podem fazer uma diferença muito grande. E fazem a podem diferença. fazer uma diferença muito grande. Portanto, este programa serviu acima de tudo para percebermos a diferença entre as várias máscaras que temos, a forma como usar luvas e que todo o cuidado é pouco. Portanto, distância de 2 metros, gel desinfetante, desinfetar as mãos, se não houver gel, a própria lavagem das mãos. Sim, ou com lexívia, que também é um produto que destrói por completo, não só vírus como bactérias. E máscara, sempre é apologista do uso da máscara em espaços abertos. Já percebemos isso. Sou. Pela razão que eu lhe disse, porque os vírus, quer dizer, podem estar, eles propagam-se com uma facilidade extraordinária, porque, quer dizer, são massas mínimas, não é? Quer dizer, que aquilo até quase que o sopro do pensamento, eles são capazes de se transmitir a grandes distâncias. Muito bem, doutor, muito obrigada por mais um Tempo de Saúde. Este, sem dúvida, nos dias em que vivemos e nesta segunda fase, digamos, com o arranque do ano letivo, com tudo a acontecer ao mesmo tempo, será sem dúvida um tempo de saúde que foi muito bem gasto. Muito obrigada. O prazer foi meu, Fátima. E muito boa noite. Quanto a si, espero por si desse lado aqui no Novo Canal, com as notícias da região, com vários programas que poderá acompanhar sempre em novocanal.pt. Tenha uma boa noite e, acima de tudo, cuide de si. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.